Olá pessoal, bom dia, eu sou o Omar, estou falando aqui do portal da OP. Agora 9 horas e 37 minutos do dia 28 de fevereiro de 23, último dia desse mês. Estamos terminando o segundo mês já de 23. Bem, gente, ontem nós fizemos uma apresentação, uma publicação sobre o trabalho informal. E a gente fez alguns vídeos aqui pelo Kawaii, sempre a gente faz por lá, a respeito da escravidão, do trabalho forçado, né? Então, e casualmente, à tarde eu vi uma imagem aqui e vi um texto que eu achei interessantíssimo para poder falar, né? Agora tem uma coisa, para muita gente que vai ver o título, se a carapuça servir, o problema é teu. Não tem fins políticos, isso é simplesmente didático. Bem, gente, a publicação de hoje, esse assunto que eu acabei de comentar, é como os burros mudaram o curso da história. Então a gente fez duas publicações aqui a respeito, e assim, parece, mas é muito interessante, sabe? É extremamente interessante. E a gente deixou esse artigo para que vocês visitem nossa página, vejam, são dois artigos interessantíssimos, mas um deles sobre história, né? Então ele diz no artigo, né, que eles, como eles fazem, né, fizeram parte da nossa história, né, que modificaram a história humana, né? Então, surpreendentemente, no comércio, na religião e nas guerras ao longo da história humana, realmente eles fizeram essa mudança, participaram, né? São mais conhecidos pela sua notável capacidade de carregar cargas pesadas e pelo seu comportamento tenaz, quase estoico, né? Com relação ao trabalho, claro. Em algumas partes do mundo, incluindo o Brasil, né, o burro foi injustamente associado à expressão de insultos, né, ou deboches. E é verdade, né? Se você quer insultar alguém, você pega e você é burro, né? Mas, politicamente, gente, quem pensa assim é mais burro do que o burro. Essa é a definição. No local de uma vila romana, na aldeia, né? Na verdade, numa aldeia francesa, né? Era uma vila romana, né? A cerca de 280 quilômetros a leste de Paris, arqueólogos fizeram uma descoberta que está ajudando a reescrever grande parte do que sabemos sobre esse animal de carga tão desprezado. Essa vila, o nome dela eu não sei se é essa a pronúncia, Boinville, en Voivre. Não sei se é assim a pronúncia, mas vocês podem, quando abrirem o texto, vocês vão dar uma olhadinha e podem pesquisar, fica pertinho de Paris, né? Põe o nome do local e procura, né? Nós já fizemos isso aqui, é muito fácil de fazer, Google Maps. Então essa equipe, né, desenterrou os restos de diversos burros, né? Eram burros gigantes, afirmou o pesquisador lá, Ludovic, né? Ele é diretor do Centro de Antropologia, né, e Genômica de Toulouse, fica ao sul da França, tá? A Faculdade de Medicina de Pupin, também na França. Esses espécimes, né, geneticamente ligados ao burro do africano, né, eram maiores que alguns cavalos, né? Até tem um dado interessante aqui que ele cita, muito legal sobre isso, né? Que ele fala que os burros, né, de Boivale lá, descobertos, né, as ossadas deles lá em Boivale, mediam mais ou menos
1,55 m, né? Ou seja, 15 mãos, né? Que é uma unidade medida que se mede cavalo. Mas o cara vai esse cavalo tem 15 mãos, tem 16 mãos, tem 14 mãos e meia, né? Mas isso é aproximadamente 1,55, tá? Na sistema de unidade internacional. A altura média dos burros atuais é 1,30 m. Pra você ter uma referência de 1,30 m, é o padrão que tem para interruptor na parede, né? Quando você está na sua casa, interruptor, para você acender lá a lâmpada, é sempre mais ou menos a medida padrão 1,5 m. Então é um negócio até curioso, que isso aí são 12 mãos na medida cabalística, né? Equina. Bem, continuando aqui, é uma coisa sobre adaptação, né? Eles descobriram que os burros, né, muito provavelmente foram domesticados em primeiro lugar a partir do asno selvagem, provavelmente por pastores, cerca de 7.000 anos atrás. Dá para você ver como faz a história, eles estão na história há tanto tempo. Isso ali no Quênia, né? No chifre da África, né? Que eles falam, aquela ponta lá, né? Estudos também anteriores, né, indicam que ele pode ter havido assim, tentativa de domesticação dos burros no Iêmen. Eles falam pesquisa, leituras e os comentários, as reproduções em desenho, em cavernas, etc. Né? Segundo a arqueóloga Laerke, né, da Universidade de Graz, na Áustria, né, os burros fizeram uma enorme diferença na capacidade humana de transportar mercadorias por longas distâncias por terra, devido à resistência desses animais e sua capacidade de carregar grandes volumes. Embora nos rios como Tibre e Eufrates, lá na Mesopotâmia, né, e o Nilo, no Egito, né, pudessem ser usados como transporte de mercadorias pesadas por navio, né, e volumosas, os burros significaram um enorme aumento, né, e intensificação do contato por terra. Tinha os camelos também nessa região, mas os burros tinham uma capacidade de carga muito maior. Bom, sempre está chegando umas mensagens aqui, se vocês ouvem esse barulhinho aí, né? Surpreendentemente, né, nas costas, né, a carga que eles carregam de 20 a 30% do seu próprio peso, né? Então você vê, o bicho tem, eu não sei o peso de mas suponhamos que pese 250 quilos, ele consegue carregar até 30% desse peso dele, né? A gente, 100 quilos, a gente consegue também carregar, mas por longa distância é meio complicado. E aí, então começamos a vê-los, né, à frente de veículos com roda, participando de batalhas, além de fornecer transporte e provisão necessária para os exércitos daquela época, né? No Egito, na Mesopotâmia, os burros, né, são considerados tão importantes que eram enterrados, né, com os seres humanos. Em alguns casos, até mesmo com reis e governantes. Só para você ver a importância que o bichinho tinha, né? E até hoje tem, né? Seja ele humano ou animal. Nos países em desenvolvimento, eles são usados na vida diária, né? Bom, é preciso mais estudo para saber a existência ainda da subespécie desses animais. Talvez eles revelem mais sobre a importância do papel desempenhado por eles na história. Gente, muito legal, era esse o bate-papo. Visitem a nossa página que vocês vão ter ótimas informações a esse respeito. Grande abraço para vocês, PT, saudações, tchau, fui!